Saudações a todos. Nós vamos estudar hoje o estado de defesa e o estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio estão previstos no artigo 136 e 137 da Constituição Federal. São medidas de excepcionalidade que ocorrem no país. O estado de defesa, ele em regra, ele é localizado. Ele pode ser só em um estado, pode ser no município, pode ser só numa cidade. Ele é consequência, por exemplo, de perturbação da ordem pública, catástrofes como enchentes, etc. Então, o governo toma medidas cautelosas, né, para preservar excepcionalmente o estado. Bom, já o estado de sítio, ele é de uma amplitude maior. Ele atinge todo o território nacional, né? Ocorre quando há grave perturbação da ordem pública, que o governo não consegue controlar pacificamente. Então, ele decretando o estado de sítio, ele retira alguns direitos fundamentais e é mais fácil controlar. Então, aqui nós temos, por exemplo, no artigo 136, o presidente da República pode, ouvir o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos determinados a ordem pública ou a paz social ameaçado por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Muito bem. Aí, o decreto estabelecerá restrições de direito, reuniões ainda que exercidas no seio da associação, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e assim sucessivamente. Eu estou sintetizando rapidamente, porque aqui no nosso plano está mais explicado. Bom, esse é o estado de defesa, então é localizado, não atinge todo o território nacional. Já o estado de sítio, o presidente da República pode, ouvir do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. O estado de defesa não surtiu efeito, então o estado de sítio é mais rigoroso. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias para a execução e etc. Então, vamos ao plano de aula aí. Começando pelo estado de defesa. Eu dei uma pequena definição para o estado de defesa. Então, vocês coloquem assim. É o conjunto de medidas que objetivam debelar ameaças à ordem pública ou à paz social. Agora, nós temos aqui no 1.1 os pressupostos materiais, né? Pressuposto significa os fatos determinantes para que haja a decretação do estado de defesa. Esses são os pressupostos. Então, nós temos aqui 1.11. Aí vocês escrevem: grave perturbação da ordem pública ou a paz social, vírgula, graças à instabilidade institucional ou à calamidade de grandes proporções na natureza. Abra um parêntese. Coloque artigo 136.
caput, fecha o parênteses. 1.12. Outro pressuposto. Impossibilidade de restabelecer pelas vias normais a ordem pública e a paz social. Repetindo, impossibilidade de restabelecer pelas vias normais a ordem pública e a paz social. Coloque entre parênteses, artigo 136. Então, esses são os pressupostos materiais, são os acontecimentos determinantes para que haja a decretação do estado de defesa. É 1.11 e 1.12. Agora nós vamos para os pressupostos formais, quer dizer, o procedimento formal. Como é que ele acontece? A processualística. Então vocês coloquem pressupostos formais, que já está aqui. 1.21. Consulta prévia aos conselhos da República, consulta prévia aos conselhos da República e de defesa nacional. Abram parênteses. Artigo 136. Feche o parênteses. 1.22. Decreto presidencial estabelecendo a duração da medida, vírgula, as áreas atingidas, vírgula, ou seja, vírgula, abrangidas e as providências legais a serem adotadas. Abram parênteses. Artigo 136, parágrafo 1º, a linha A, B, C. Feche o parênteses. Nós estamos nos pressupostos formais. Vamos para o 1.23. Submissão do ato ao Congresso Nacional, vírgula, no prazo de 24 horas. Abram parênteses. Artigo 136, parágrafo 4º. Fechem o parêntese. Ponto em seguida. Se o Congresso estiver em recesso, vírgula, será convocado extraordinariamente em 5 dias. Abram parêntese. Artigo 136, parágrafo 5º. Feche o parêntese. Vírgula. Cabendo-lhe apreciar o decreto
em 10 dias. Em seguida, rejeitado o decreto, vírgula, ocorrerá a cessação do estado de defesa imediata. Abra um parêntese. Artigo 136, parágrafo 7º. Feche o parêntese. Então, nós vimos pressupostos materiais, vimos os pressupostos formais, o procedimento. Agora nós vamos ver os efeitos da decretação, as restrições que vão ocorrer, né? Então aqui você tem no 1.31 restrições aos direitos de, dois pontos, aí vocês colocam reuniões, vírgula, sigilo de correspondência, vírgula, ocupação e uso de bens e serviços públicos, vírgula, na hipótese de calamidade pública, vírgula, respondendo a União, quer dizer, respondendo o governo, né? A União é o governo da União. Respondendo a União, União com letra maiúscula, pelos danos e custos decorrentes. No 1.32 nós temos prisão. Não é permitida a prisão nem a incomunicabilidade do preso. Isso aí é de acordo com a Constituição de 88. Então coloque: com o advento da Constituição de 1988, a regra passou a ser a comunicabilidade do preso, com base no artigo 1º, inciso 3, e artigo 5º, inciso 62. Controle político. Este controle ele é exercido pelo Congresso Nacional. Se decreta submetido à apreciação do Congresso. Se o Congresso não aprovar, cessa-se imediatamente a situação, o estado de defesa. Controle político é realizado pelo Congresso Nacional. Em seguida, ilustra esse controle a previsão estabelecida
no artigo 36, parágrafos 4º ao 7º. Controle jurisdicional. Esse controle jurisdicional, evidentemente, é exercido pelo judiciário, que vai punir os excessos que ocorrerem na vigência do estado de defesa por conta das autoridades que estiverem exatamente responsável pela execução. Então, controle jurisdicional é aquele pelo qual o Poder Judiciário reprime eventuais abusos praticados durante o estado de defesa. Em seguida, exemplo desse controle é o previsto no artigo 136, parágrafo 3º, incisos 1 a 4. Este aí é o estado de sítio. O estado de defesa. O estado de sítio já é uma medida mais enérgica, significa dizer que não surtiu efeito o estado de defesa. As restrições são mais amplas, mais enérgicas e atinge, no caso, todo o território nacional. Tem também os pressupostos materiais, que são os motivos determinantes, os motivos pelo qual foi decretado o estado de sítio, e tem os pressupostos formais, que é exatamente o procedimento instrumental, ou seja, o rito. Também existem os efeitos da decretação, né? O controle político também é exercido pelo Congresso Nacional, né? E o controle jurisdicional também é exercido pelo Judiciário, que procura exatamente punir os excessos ocorridos, né? Aqueles que fugiram àquilo que está capitulado na Constituição como lei maior. Então coloco, estado de sítio chama-se de estado de sítio a suspensão enérgica, vírgula, temporária e localizada das garantias constitucionais, vírgula, com vistas a preservar e defender o próprio Estado democrático de direito, bem como das condições para a defesa da soberania nacional. Agora, no que relaciona-se ao estado de sítio, nós vamos aos pressupostos materiais, quer dizer, os fatos determinantes para que seja decretado o estado de sítio. Então, pressupostos materiais.
Aí nós temos 2.11. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. Abram parênteses. Artigo 137, inciso 1. Feche o parênteses. Outro pressuposto é 2.12. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Abram parênteses. Artigo 137, inciso 2. Fechem o parênteses. Esses são os pressupostos materiais, ou seja, os fatos determinantes para que seja decretado o estado de sítio. Agora vamos aos pressupostos formais, que é o rito, o processo, como segue, como acontece, quais são as fases. Pressupostos formais, procedimentos, né? Aí nós temos 2.21. Oitiva pelo Presidente da República dos Conselhos da República e de Defesa Nacional. Repetindo, oitiva pelo Presidente da República, vírgula, dos Conselhos da República e de Defesa Nacional. Abram parênteses. Artigo 137. Fecha parênteses. Oitiva quer dizer, o presidente ouve os dois conselhos e eles emitem um parecer. Isso é que significa dizer oitiva. Então ele não será decretado sem antes o presidente ouvir os dois conselhos, que são os órgãos de assessoramento direto ao presidente, no caso do decreto do estado de sítio. 2.22. Autorização, vírgula, por voto da maioria absoluta do Congresso Nacional para que seja decretado. Para que seja decretado. Abram parênteses. Artigo 137, parágrafo único. Fechem o parênteses. 2.23. Decreto do Presidente da República. Decreto do Presidente da República. Abram parênteses. Artigo 138. Feche o parênteses. Agora, vamos ver os efeitos. Os efeitos. Coloquem. Decorrem da substituição da legalidade constitucional comum pela legalidade constitucional extraordinária.
Legalidade extraordinária porque o estado de sítio está previsto na Constituição, tá? Só que não é uma situação normal, é uma situação extraordinária. Em seguida, reitere-se que a legalidade extraordinária é constitucional. Em seguida, desse modo, o decreto do presidente da República, vírgula, indicará as providências coercitivas durante a vigência do estado de sítio. Abram parênteses. Artigo 139, inciso 1 a 7. Feche o parênteses. Controle político realiza-se de modo prévio. Prévio porque o presidente tem que ser autorizado pelo Congresso, né, a decretar. Então, realiza-se de modo prévio. Abram parênteses. Artigo 137. Fecha o parênteses. Ponto e vírgula. Simultâneo ou concomitante ou concomitante, entre parênteses, artigo 140, ou sucessivo, abram parênteses, artigo 141, parágrafo único. Quer dizer, tanto para o estado de defesa como para o estado de sítio, cessou a situação, cessa a vigência constitucional da situação política, né? Artigo 141, parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da República, etc. Bom, controle jurisdicional, também a mesma situação do estado de defesa. É o judiciário que exerce esse controle. Ele vai julgar os excessos, se houveram, durante a vigência do estado de sítio e tomar as medidas competentes para os tais excessos. Então, aqui, controle constitucional é amplo, porque compete ao Poder Judiciário decidir, vírgula, quando devidamente provocado, vírgula, nas vias de mandado de segurança ou habeas corpus. Vírgula, sobre os abusos
ou excessos cometidos pelos executores ou agentes do estado de sítio. Então, esta é uma noção sintetizada do que vem ser essas duas medidas excepcional. Tanto o estado de defesa como o estado de sítio. Os senhores devem focar principalmente na diferença fundamental que existe entre os dois. É que o estado de defesa é localizado e o estado de sítio ele é amplo, ele atinge todo o território nacional. E também, cada uma das medidas de excepcionalidade, tanto o estado de defesa como o estado de sítio, ele tem os seus pressupostos materiais e tem os seus pressupostos formais. Os pressupostos materiais dizem respeito aos motivos, às causas determinantes para que seja decretado tanto o estado de defesa como o estado de sítio. E os pressupostos formais é o rito, o procedimento, como ele acontece, quem é ouvido, o conselho e tal. Temos que ver também o controle jurisdicional, que é exercido pela justiça, e o controle político, que em ambas as situações são exercidos pelo Congresso Nacional, sendo que no estado de sítio, previamente o presidente tem que ser autorizado a decretar, o que não ocorre no estado de defesa. Por hoje é só.